Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor Everson Nauroski. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. E o tema dessa semana é a indústria cultural. O senhor pode falar um pouquinho sobre a sua história, como tomou gosto pelo tema? Então, esse tema eu já conheço há algum tempo, né? Eu comecei a trabalhar mais especificamente há alguns anos quando fiz o mestrado, né? Então, eu trabalhei com esse conceito na minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre o príncipe eletrônico. E fiz essa discussão, né? Como que os meios de comunicação de massa, eles interferem nos processos políticos, mobilizam opiniões, né? Criam certos padrões de comportamento, valores, enfim. A ideia é que o mass media, né? Esse príncipe eletrônico, que é um conceito do sociólogo chamado Ottaviani, ele interfere muito na sociedade. Então, ele até fala que ele não é um quarto poder, né? Que a mídia não é um quarto poder, é o primeiro poder, né? Então, é basicamente isso. Então, é um tema que eu gosto, né? Não me considero assim um estudioso, um especialista, né? Mas é um tema que eu gosto e continuo lendo, me aprofundando. Eu gosto de pesquisar isso. E assim, se fosse perguntar, o que é indústria cultural? Então, a indústria cultural é um conceito, né, criado por dois filósofos frankfurtianos, né? Marx Horkheim e Theodor Adorno, que eles escrevem na obra A Dialética do Esclarecimento. E aí, nesse capítulo, eles trabalham esse fenômeno, né? Como é que, por exemplo, digamos, os meios de comunicação de massa transformaram os bens culturais em mercadorias, né? Eles vão mostrar que isso exerce assim uma tremenda influência na sociedade e nas pessoas, inclusive promovendo processos de manipulação, de controle, né? Então eles mostram que essa lógica capitalista, né? Ela subverteu tudo, né? Quer dizer, na verdade, o capitalismo ele prostitui as relações, né? Todas, inclusive a cultura, que outrora a cultura era fruto de uma experiência subjetiva, né? Então, todo ligado à questão da autenticidade, de como a pessoa vê o mundo, como ela experimenta o mundo. Então, a cultura ela surgia de uma experiência do indivíduo com o mundo, com a realidade. E poderia se traduzir numa obra ou não. E eles mostram que a partir desse capitalismo mais hegemônico, a cultura perde essa característica de ser digamos assim, um bem do espírito, né, e transforma-se numa mercadoria reduzida só ao seu valor de troca. Então isso leva a um empobrecimento muito grande, né, da experiência cultural. Everson, se nós fôssemos trazer esse conceito da indústria cultural para a realidade das nossas mídias, como que nós poderíamos fazer essa relação? Então, o Adorno escreve num momento, né, onde não está tão aflorada ainda essa tecnologia, né? Por exemplo, a televisão, né? Quer dizer, não tinha todos esses recursos ainda, né? Mas se a gente fosse atualizar, eu diria para você que a indústria cultural hoje ela está muito presente, principalmente cinema e TV, né? Eu diria que a TV assim, é imbatível no alcance que ela tem nas pessoas. E o que ela faz, né? Quer dizer, o que a indústria cultural hoje faz, né? Quer dizer, ela idiotiza as pessoas, né? Manipula, idiotiza, exerce um controle social muito forte nas pessoas. Como que ela faz isso, né? Ela não manda nas pessoas, literalmente, mas ela enaltece valores, né? Ela enaltece valores, ela expõe comportamentos, ela vai propondo modelos, padrões, então tudo isso vai criando uma cultura, certo? Os produtos, a indústria cultural, né? Então a música, os filmes, quer dizer, uma música extremamente pobre, né? Do ponto de vista da complexidade, da sutileza, da inteligência, né? Então, o Adorno até tem um texto que ele fala a regressão da audição, né? Não é bem esse o título,
mas ele mostra assim como isso empobrece o sentido, sabe? Quer dizer, a indústria cultural, ela embrutece a sensibilidade estética das pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem um texto, até quando eu estava falando com você, é um tema assim vasto, complexo, né? Então, que mereceria até outros momentos. Eu recomendaria a leitura de um texto chamado A Teoria da Semicultura, onde ele explora como é que isso está, principalmente na educação, né? Um outro livro dele também chamado Educação e Emancipação, ele vai fazer várias considerações sobre esse empobrecimento da cultura, os processos de manipulação, de controle, né? É uma tragédia, cara. Isso é do ponto de vista da formação, da cultura, de formar um indivíduo autônomo, independente, é uma tragédia, sabe? Há algumas coisas boas, isso não é um bloco, né, fechado. Tem mídias alternativas, canais alternativos, né, que promovem debates, discussões e tal, mas em geral a questão hegemônica mesmo é de controle dessa indústria cultural que está na mão de poucas famílias, de oligopólios, né, multinacionais, e que exerce uma tirania, assim, sabe? Impondo valores, impondo modelos, impondo imagens, sabe? Significações, construindo significações, né? Claro, as pessoas também não são tão passivas, mas em geral, como falta uma instrução, né? Quer dizer, as pessoas acabam abraçando esses modelos. Nós poderíamos vincular a ideia de indústria cultural com a educação ou não? Tranquilamente. Aliás, é um capítulo da minha tese, estou fazendo doutorado, né? E estou colocando lá, por exemplo, assim, como a precarização do trabalho docente leva alguns professores a adotar no seu expediente o uso dessas revistas, que supostamente são para subsidiar o trabalho docente, mas que acabam substituindo a leitura, a pesquisa, trazem roteiros prontos, resenhas prontas, quer dizer, é só o cara pegar, tirar uma cópia, trabalhar com seus alunos, e aí eu pergunto, como é que fica a autonomia intelectual, a independência, a crítica? Isso se perde muito, entende? Então, quer dizer, usar essa revista como fonte de pesquisa é temerário, como fonte exclusiva. Aí substitui a leitura dos clássicos, né? Que é uma coisa que eu ia falar para você. Como se blindar dessa influência? A minha sugestão, vá aos clássicos. Leia os clássicos, adquira a cultura, se instrua, e aí você se blinda um pouco contra essa influência, assim, que na minha opinião é nefasta, né? Porque ela empobrece o espírito, mediocriza as pessoas, sabe? Idiotiza, sabe? Infantiliza, né? Ela tira a capacidade do ser humano da autocrítica, da autorreflexão. Então, eu diria que hoje, assim, olha, promove muito mais mal do que bem, como está posta hoje a coisa, sabe? E se você fosse analisar a indústria cultural ligada ao mercado de trabalho, você acha que ela favorece ou ela atrapalha a criação de empregos, por exemplo? Olha, ela até pode favorecer na parte assim, você pega, por exemplo, as produções cinematográficas, né, empregam um monte de gente, né? Só que o que você vê? O que se cria? É um produto, né? Quer dizer, o filme é um produto para ser consumido e muitas vezes para vincular valores americanos, né? Então o cinema americano ele promoveu e promove, né, sistematicamente uma americanização do mundo. Quer dizer, o pessoal da Europa, né, o europeu em geral, alguns setores da Europa têm um certo filtro, mas assim pela América Latina, quer dizer, os países em desenvolvimento, com várias carências na educação, eles são muito influenciados por esses filmes americanos. E hoje você vai numa locadora, 99% são filmes americanos, né, blockbuster. E aí, quais são as mensagens que passam lá? Mensagens de valorização, né, da cultura americana, dos valores do estilo de vida americano, né? São filmes que não levam assim reflexões mais profundas sobre o ser humano, sobre a vida, sobre as injustiças, sobre as desigualdades, né? Puro entretenimento. Indústria cultural é consumo, entendeu? Não leva muitas vezes a uma reflexão mais profunda. Se o indivíduo tiver isso nele, ele pode, assistindo um filme mesmo, um filme blockbuster, fazer uma crítica e uma reflexão, mas isso vai depender dele. Porque o filme como um produto em si, raras as vezes faz essa provocação. Everson, atualmente você também está bastante vinculado à pesquisa e à docência em filosofia clínica. Você poderia relacionar esse tema com a filosofia clínica? Dá para relacionar, então. É verdade, né? Só para explicar um pouquinho, a filosofia clínica é uma nova abordagem terapêutica, né? Ela tem aí um pouco mais de 20 anos, está assim consolidada, reconhecida em todo o Brasil, né? No exterior também. Inclusive nós temos aí um curso de pós-graduação em filosofia clínica, né?
Se você pesquisar em Curitiba, no Paraná, você vai ver. E é bem bacana, né, essa sua pergunta, né? Então, e eu sempre falo para as pessoas assim da área de filosofia, mas não só da área de filosofia, de outras graduações, né? Mas especificamente para o filósofo, é uma outra área de atuação que não só a sala de aula, né? Então é bem bacana. Qual seria a relação entre filosofia clínica e indústria cultural? Bem, aí é uma questão como eu vejo, né? A indústria cultural ela homogeneiza, né? Ela padroniza, ela estandardiza as relações. Existe muito estereótipo, então homogeneização das culturas, do indivíduo, né? Então muita manipulação. E a filosofia clínica é justamente o contrário, é um manifesto a favor da individualidade, do direito de cada um de ser único e não se sentir mal por ser único, por ser singular, né? Então não existe esse estereótipo, essa rotulação, essa tipologia, sabe? Então é uma proposta assim profundamente ética, humana, né? De valorização do singular, sabe? De cada um ter o direito de ser como gostaria de ser, sem ter que sofrer por isso. Então eu coloco para as pessoas que hoje a filosofia clínica, em termos das terapias, é a vanguarda, né? Muitos psicólogos estão vindo fazer, psiquiatras, médicos, porque estão descobrindo na filosofia clínica ferramentas assim muito bacanas, né? Então essa é a relação que eu faço. Enquanto de um lado a indústria cultural homogeneiza, né, padroniza valores, comportamentos, tratamentos, né, rotula, propõe estereótipos assim sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, felicidade, né? Feliz é assim, né? É uma pessoa realizada. Então há muitos estereótipos, né, muitas construções. Na filosofia clínica você vai ver que é o contrário, é o singular, é o individual, sabe? Não existe padrão, não existe assim um certo, um errado a priori, do jeito que cada um pode ser, né? Então a gente trabalha muito isso. Então até recentemente recebi um depoimento de uma partilhante minha, né, mostrando assim um progresso enorme, né? Fiquei muito feliz de ver. E ela já vinha assim de alguns anos se arrastando, às vezes por tratamentos convencionais e não tinha dado certo, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Se alguém quiser fazer contato com você, como que pode fazer? Então eu vou deixar meu e-mail, tá? Meu e-mail é assim, é meu nome e sobrenome. Então é eversonnauroski@gmail.com. Então tem 2 N's. E Everson se escreve de modo bem simples. eversonnauroski@gmail.com. Pode mandar e-mail para mim, eu vou ter o maior prazer em conversar, marcar uma conversa. Se quiser que eu vá fazer uma palestra numa escola, numa faculdade, a gente vai e não cobra nada, divulga esse trabalho, né? E é bem bacana, cara. É um trabalho assim que tá surtindo um efeito muito grande para professores, para alunos, dentro das empresas, hospitais, né? É um campo assim gigantesco de atuação. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer participar.